O... Alguém tem algum motivo de oração? Levanta a mão. Senhor Nelson. Eu gostaria que a igreja estivesse orando pela Viviane e o seu marido, que é minha neta, e o marido dela, que possa voltar a estar em comunhão com Deus, procurando uma igreja. Amém. A Vivian nasceu aqui, cresceu, né? Ficou até os juniores. Mais alguém? Soraya. Soraya. Eu estou ruim aqui no microfone? Eu gostaria que a igreja orasse pela Dona Sônia, é a mãe de uma amiga minha, e essa minha amiga é cristã. Essa minha amiga perdeu a irmã o ano passado de câncer de mama, foi um tratamento, anos muito difíceis. Agora a mãe foi diagnosticada também com câncer de mama maligno. E que Deus dê misericórdia, ela está aguardando a cirurgia, dê força, direcionamento e a oportunidade, seja eu ou seja a minha amiga, de falar de Jesus para ela. A Dona Sônia, para liberar a cirurgia e Deus dê graça na vida dela. Saúde e salvação, certo? Ludmila. Bom dia, irmãos. Eu queria pedir para que a igreja continuasse orando pela vida da nossa filha, Isabela. Ela precisa muito, muito, muito ser liberta. Um só. Ser, de fato, liberta e resgatada. E que muito além de voltar para o seio da nossa família, que ela volte para os braços do Pai. Mais alguém? Pelo acampamento dos adolescentes, quinta-feira. Acampa dentro dos adolescentes de quinta para sexta. O acampamento aqui dos teens, geralmente esses encontros acabam tendo uns 60 adolescentes que vêm espalhados aí, né? Vêm de outras igrejas, vêm amigos da escola. Então, realmente é uma oportunidade de evangelismo, né, de crescimento espiritual. Então, realmente estejam orando por isso. E pelos tios, né, que tem que aguentar varar a noite aí, né? Então, a gente faz um estágio, né? Tem o primeiro turno, tem o segundo, terceiro, né? Então, a Conceição geralmente fica no primeiro e ela acorda no último, né? Então, tem a sala do profeta lá, tem alguns colchões ali, certo? Então, e outros usam o banco mesmo, né? Então, Bom dia. Eu queria pedir para... Opa, Cida. Bom dia, irmãos. Eu estou muito feliz, porque o meu neto ontem participou de um culto em outra igreja. E ele falou, não tem, eu gosto da minha igreja, então nós temos muita responsabilidade em manter isso. Os nossos adolescentes, os nossos jovens que frequentam aqui, eles se sentem muito bem. Davi, você me dá a liberdade de eu fazer uma oração? Pode fazer sim. Vamos orar, meus irmãos. Muito obrigada, Senhor,
Muito obrigado por essa igreja. Obrigada pelos ensinamentos que nos trazem, nos transformam. E o meu neto participou daquele culto lá, né, oferecido aos adolescentes. E ele falou: vó, eu gosto muito da nossa igreja. Firma isso, Pai. Esteja conduzindo cada vez mais os nossos jovens aqui, e que outros possam se achegar ao nosso convívio, que eles possam aprender que Tu és soberano e altíssimo, que somente o Senhor pode nos dar a graça infinita para a nossa vida. Amém. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, porque nós estamos aqui nessa aula. Abençoa o Davi no ensino que ele vai nos trazer. Abençoa outras atividades que serão realizadas. E muito obrigado, porque no meio de um mundo tão conturbado, nós temos motivos para Te agradecer. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ô Perotti, você ora por esses pedidos para nós, por favor? Senhor, nós Te agradecemos porque estamos juntos aqui. E obrigado, Pai amado, porque nós temos a Ti, temos a quem recorrer, ó Pai, diante das nossas necessidades. Amém. Obrigado porque tudo Tu provês, Tu supres, ó Pai, todas as nossas necessidades. E nós somos gratos e não temos como retribuir à altura, Senhor. Nós somente entregamos a nossa vida diante de Ti. Pedimos pela Vivian, ó Pai, neta do Seu Nelson, e também pela sua família. Sim, Pai. Pelo seu marido, para que eles voltem, ó Pai, à comunhão, ó Pai, aqui na igreja, e que ela, de fato, ó Pai, tenha comunhão contigo, Senhor, que é o que mais importa. Nós lembramos aqui, ó Pai, da Sônia, Senhor, ó Pai, um pedido que foi trazido pela Soraya. Pedimos pela sua saúde, ó Pai, porque tem um estado tão delicado, Pai, e também pedimos pela sua salvação, para que ela possa gozar de vida eterna, ó Pai, ao Teu lado, ó Pai, ao lado da Tua igreja, ó Pai, quando Tu vieres buscá-la. Pedimos, ó Pai, pela Isabela, que é do nosso convívio aqui, é do nosso meio, ó Pai, filha do Márcio, da Ludmila. Eu Te peço, Pai amado, que Tu Te manifestes a ela e que Tu mostres, ó Pai, a Tua vontade para a vida dela, ó Pai, de modo que ela venha se arrepender dos seus pecados, ó Pai, e colocar a sua vida integralmente, ó Pai, na Tua mão, confiando que Tu tens o melhor para ela, Senhor. Amém. E também pedimos, ó Pai, pelo Acampa Dentro, ó Pai, dos adolescentes que vai acontecer aqui na igreja, Pai amado. Pedimos, Senhor, por cada adolescente que vai participar, aqueles, ó Pai, que já são daqui da igreja e aqueles que são convidados, que todos eles se sintam bem ambientados e acolhidos aqui onde estão. E que o Teu nome seja glorificado, Pai, pelos resultados desse Acampa Dentro. Eu Te peço também, Pai, pela equipe, para que tenham energia e sabedoria, ó Pai, na condução do trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Sim. Compatível, que possa compartilhar com ela a saúde. O Seu Nelson colocou como pedido de oração adicional a saúde da Priscila, filha da Maria Lúcia. Tá? Então, os irmãos, por favor, acrescentem isso também nas suas orações. Amém. Para alguns eu dei um papelzinho com uma passagem bíblica e está numerado. Então, só vocês ficarem atentos ali, ó, vai chegar a minha vez. Então, quem é o primeiro, já fica esperto aí, certo? E eu peço para você ficar em pé, fala o seu nome, se apresenta, né, para a gente ir se conhecendo. Porque o grande desafio de uma classe grande é como é que a gente consegue se conhecer, certo? Então, o intuito, minha esposa começou com esse hábito aí, eu achei muito, muito bom. Ainda não, Cida. Vai chegar. Mas é importante essa comunhão, né, nossa. Né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Gamaliel,
A temática da revista, eu não estou seguindo ela à risca, porque ela quis criar algumas hipóteses, e eu gosto muito do fatos e dados, né? Apesar de eu não ser engenheiro que nem o Perotti, ficar assumindo o que pensou, o que ele achou, por que ele fez, não sei o quê, eu tenho mais dificuldade. Eu gosto de o que a gente pode aprender com a vida dele, o que a gente tem que estar atento e contextualizar para a nossa vida. Porque senão a gente fica só estudando a vida do personagem, mas o que vem para mim? O que eu posso estar colocando em prática na minha vida cristã, no meu dia a dia. Tá? Então, primeiramente, quem era Gamaliel? Alguém tem ideia de quem que era Gamaliel? Estou quase mudando o microfone aqui. Viu? Fariseu, sim. Quem mais? Mestre da lei. Parte do Sinédrio. Estou achando que esse casal aqui está colando aqui. Viu? Era um homem sábio. Homem sábio. Mais alguém? Mestre. Professor, mestre. Mais alguma coisa? O seu Nelson falou aqui, homem zeloso. Zeloso. Foi mais ou menos isso mesmo. Ó. Era fariseu, era um grupo que se opunha a Jesus, era neto do grande Iléu, que era fundador da escola mais influente dos fariseus, foi mestre rabino, né? E ele se destacou no meio dos fariseus. Né? Acho que isso é uma coisa relevante. Fez parte do Conselho dos 70 dos judeus, que era o Sinédrio. Era respeitado pelo povo. Então, sábio, zeloso, mas acho que o ponto acho que chamou mais atenção aqui, e no texto fala isso, 5:34, Cida, lê para nós, por favor. Deixa eu levar o microfone para você, Cida. Fique em pé e se apresenta. Bom dia, gente. Eu sou a Cida Julião. Olha só, hein? Que oportunidade. Vamos estudar a palavra. 5:34. É isso? 5:34. Tá. Mas, levantando-se no sinédrio em fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhe disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Por que eu pus em vermelho aqui o texto? Né? Vamos ver se funciona o point, não está funcionando o point. Acho que ali está fraquinho, certo? Mas por que eu pus em vermelho aqui? Para a gente refletir. Você no seu trabalho, na sua família, na faculdade, onde você está, você é respeitado? As pessoas sabem quem você, qual que é a sua fé? Você está refletindo a glória de Deus através das suas atitudes? Porque Gamaliel, como a gente vê, ele foi respeitado pelo povo. Então ele era reconhecido como mestre, né? E se a gente olhar para nós, eu falo com os teens que a gente não pode ser agente secreto, né? Evangélico, agente secreto. Ninguém sabe que você é. E quando você é um agente secreto,
pessoal te convida para fazer um monte de coisa, certo? Então, eu lembro meu tempo de faculdade, faz alguns aninhos só, que eu tinha uma pasta que eu tinha ganho do meu pai, que estava escrito assim, Editora Cristã Evangélica. Então, estava na minha mesa lá, o cara já estava vendo lá, ó, tem alguma coisa diferente aqui, né? Mas não era só a pasta. As minhas atitudes tinham que mostrar... Esse microfone está complicado. O Rubens, se tiver o sem fio, eu vou no sem fio. Mais um sem fio. Acho que minha camisa está pegando aqui. Por favor. Onde é que eu estava? Então, na faculdade, né? Eu sempre mostrei, eu nunca fui um evangelista. Peço para mim esse aí, por enquanto. Deixa eu pegar o outro. Senão o pessoal não vai conseguir dormir hoje. Alô? Senão o pessoal não vai conseguir dormir, né? Vai ficar pitando toda hora aqui. Mas eu nunca fui evangelista. A Beth está fazendo um bolo e já consegue fazer a receita de bolo e falar de Deus. Eu não tenho esse dom. Eu sou aquela pessoa que, se o cara quer ajuda, estou à disposição, vou falar, vou explicar, mas eu não sou aquele cara de, né, já vou e vou falando, não. Obrigado. Alô? Oi? Alô? 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 E teve um episódio, eu não tinha carro, eu era caronista, né? Então, aqui estudante ralando ali, trabalhava meio período, então tinha que me manter em São Paulo. E aí tinha uns mais abastardos, né? Que oferecia ajuda, né? Então me dava carona. E teve um evento que eu estava pegando carona no cara e ele estava dando carona para mais 2 no carro. Daqui a pouco um dos caras começou a falar um monte de besteira, falar palavrão para caramba. Aí o dono do carro vai e fala assim, ô, vamos subir o teor da conversa aí que o Davi está no carro. Eu parei assim, né? Fiquei até meio constrangido, né? Mas feliz ao mesmo tempo, né? Porque Deus não nos guarda do mal, não tirou do mundo, certo? Então eu tenho que fazer parte, mas eu tenho que estar influenciando. Então a pergunta que a gente tem que estar fazendo, no seu bairro, no seu trabalho, você é respeitado? As pessoas procuram você quando tem algum problema? Né? Então eu queria que vocês pensassem um pouquinho, que é isso que a gente quer estar vendo na vida do Gamaliel. Estou achando que a pilha acabou aqui, viu? Hoje... Acabou a pilha. Você pode ir mudando para mim, ô Milton, que acabou a pilha do pointer aqui. Aí. Só para mim lá, ó. Ó. O problema é o seguinte, eu tenho que ficar no tapete e eu não posso sair. Olha lá. Agora eu não sei se é ele que está mudando, sou eu, tá? Mas tá bom. Vamos lá. Ele também foi mestre de Saulo de Tarso. Quem estava com o texto número 2 aí? Atos 22, 3. Eu já ia pegar o microfone branco. É o vermelho aqui. Bom dia, irmãos. Eu sou Orlando. O texto é 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então, Gamaliel foi mestre de Saulo, que se tornou Paulo, né?
Várias cartas na Bíblia foram escritas por Paulo. Então, a influência de Gamaliel, né, na vida de Paulo. Agora, o que é ser um fariseu? Quais eram as características do fariseu? Alguém ajuda? Ó, já puxei um, tá vendo? Ó, já dei a dica um. Ó lá. Acho que ele que está mudando lá, no seu não. O fariseu era chato. Então vamos lá. Então dedicava ao estudo, né? Era o Velho Testamento, né? Era realmente seguia as leis, né? Só que ao mesmo tempo ele era visto, né? Era muito crítico, muitas vezes era hipócrita, porque fala o que eu prego, mas não faço o que eu faço, né? Então, infelizmente, ele não fazia o que ele pregava, né? Presunçosos, legalistas, religiosos, né? E Jesus, no capítulo Mateus 23, a gente pode abrir lá, Mateus capítulo 23, é um capítulo grande, então nós vamos ler alguns versículos, tá? Mas nós vamos ver como Jesus criticou a postura dos fariseus, né? Na questão do legalismo, da hipocrisia. Então, quem está com Mateus 23, 1 a 4? Pode mudar. Vinte e três, 1 a 4. Aí fala o nome. Bom dia, meu nome é Lindomar. A Bíblia Digital falhou aí. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, nesse trechinho aqui que a gente vê aqui, primeiramente que eles são da linhagem de Moisés, certo? A parte de legislar, né, de fazer cumprir a lei, foi passado por Moisés. Então, essa era a responsabilidade deles, né? E aí, depois, no versículo 4, a gente também... Já tá, você vai pegar? Obrigado, Perotti. É o Delson que vai trocar aqui, gente. Salve de muito obrigado, palmas aí pro Delson. E aí, no versículo 3 e 4, a gente vê que eles falavam para fazer e guardar, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, Jesus falando aqui, né? O que eles estão falando é verdade. Só que não olhem para eles, porque eles não são exemplos, né? Então, não sigam as atitudes deles, mas siga o que a palavra diz, né? Então, mostra um pouco aqui da hipocrisia deles, certo? Da postura deles. Só que é importante saber que eles são da linhagem de Moisés. Então, ele tinha um papel importante para os judeus, né? Como fariseu. Mateus 23, 8. Quem está? Lá o Ribeiro. Bom dia a todos. Meu nome é Ribeiro, mas todo mundo me chama pelo sobrenome, Ribeiro. Então, Mateus 23, 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Aqui Jesus mostrando, né, que apesar de ser fariseu, eles se acharem
o maioral, em termos do seu mestre, quem deve ser o mestre é Jesus Cristo na vida, na nossa vida, na vida dos irmãos, né? Então, eles fazem parte nossa, né? Os pastores, presbíteros, diáconos, eles são irmãos conosco e estão debaixo da liderança do Senhor Jesus. Então, eles são instrumentos do Senhor Jesus para conduzir o seu povo, né? Mas Jesus é o cabeça da igreja. Mateus 23, 11 e até o 13. Aqui, ó. Bom dia, meu nome é Everton. Mateus 23, 11 diz: Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, esse texto, né, mostrando que eles se achavam muito, né? Eles se achavam muito santo, eles se achavam que eles sabiam tudo, não precisavam depender de ninguém, né? Mas Jesus fala, né? Aquele que se exalta será humilhado, né? Então, mostrando a importância da gente ter a nossa humildade, né? Que se nós estamos aqui, é que Deus tem nos abençoado, é Deus que tem nos capacitado e que a gente está aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para servir os irmãos, né? Fazer parte de uma comunidade cristã é estar um podendo ajudar o outro, né? Quando eu estou forte, o outro pode estar fraco, eu estou aqui para ajudar o mais fraco, né? Então, esse intuito de Jesus, né, ensinando a importância do serviço e da humildade. Mateus 23, 25. Está com quem aí? Agora está funcionando. Bom dia, sou a Janete. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Pergunta aqui para nós, né, para a gente pensar. O que está cheio no meu coração? Eu estou botando uma vestimenta de santo para as pessoas acharem que eu sou, né, perfeito, mas por dentro, as minhas atitudes na minha casa. Eu não sei quantos conhecem uma história do menino que o pai era presbítero na igreja e chegou para o pai e falou: pai, vamos mudar para a igreja? Aí ele falou: por quê? Porque o senhor é tão bom na igreja. Olha a tristeza de um menino desse. Então, como é que era o pai dele na casa dele? Né? Então, a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né? Quais têm sido as minhas atitudes em todos os lugares? Não é só no domingo da manhã, ou no domingo à noite, eu venho aqui, bato cartão, cumpri meu compromisso religioso, mas eu não estou sendo moldado nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Eu estou sendo um fariseu? Para a gente refletir um pouco sobre isso. Ou eu estou sendo realmente um cristão genuíno? Então, eu coloquei algumas reflexões e desafios aqui para nós. Mateus 5,16. Está com quem aí? Bom dia, João Paulo, também conhecido como Pai da Mabel. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o conhecimento das Escrituras tem moldado a minha vida para que as pessoas vejam em mim a luz de Cristo brilhar na nossa vida?
As pessoas conseguem reconhecer o senhorio de Jesus na minha vida? Ou eu sou um agente secreto? Ou eu sou um crente de domingo? Então eu venho aqui, recebo a palavra, né? Posso estar dando meu dízimo, minha oferta, cumpro todo um ritual, mas na segunda-feira esqueço o que eu vim fazer no domingo, fico de segunda a sábado, não oro, não leio a palavra, não glorifico a Deus, e aí volto no domingo de novo, bato o cartão. As Escrituras, gente, tem que estar moldando a minha vida, a minha forma de agir. Porque senão é vã a nossa fé. Segunda reflexão, eu inspiro as pessoas a conhecer a Deus. João 4, 39 e 42, são 2 versículos da história da mulher samaritana, a mulher do poço, que Jesus foi, conversou, abordou, e ela teve uma transformação na sua vida. Quem está com João 4? Bom dia, meu nome é Lindsay. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. E o versículo 42. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso é interessante. O testemunho dela, as pessoas viram a transformação sobrenatural na vida dela, e eles se interessaram e foram ter com Jesus. Agora, se ela não tivesse tido essa transformação, de ter realmente refletido a glória do Senhor Jesus na vida dela, muitos talvez não tivessem conhecido a Jesus naquele dia. Então, quantos estão deixando de conhecer a Jesus porque você não está refletindo a glória de Deus? Seus familiares. Porque, geralmente, onde que é mais difícil você realmente refletir a glória de Deus? É fora de casa ou dentro de casa? Quem ajuda aí? É mais fácil ser crente dentro de casa ou fora de casa? O vizinho, você não tem muita intimidade. Então, você se policia mais, é mais educado, é mais cordato. A gente tem um grau de intimidade com a família muito maior. Então, a gente, às vezes, não pede licença, né? A gente entra no quarto sem pedir licença, a gente bate porta. Então, é difícil você se comportar com as pessoas que você tem mais intimidade. Agora, as pessoas que de fora, você você aperta o modo crente, né? E vai para a rua. Então, você está se policiando o tempo todo. O que eu estou falando? O que vão pensar de mim? E na família você relaxa. E aí é muito mais difícil você... Tem até uma irmã, um testemunho de uma irmã, que uma vez ela contou para a gente, e quando ela se converteu, ela brigava muito com o marido, ela xingava muito o marido e criticava muito o marido. E ela falou assim, eu não posso falar que eu sou crente, porque ele vai começar a me cobrar. A cada palavrão que eu falar, ele fala, você é crente. Não... Aí ela ficou quieta, não comunicou. E aí ela começou, o pastor falou assim para ela, quando vez que a senhora tiver vontade de xingar, a senhora bota água na boca. Bota água na boca. E segura a água na boca. Aí ela disse que começou a não respondê-lo. Aí teve um dia que ele falou assim, mulher, você está doente? Aí ela falou assim, não, eu não estou doente. Eu conheci alguém, aí ela falou de Jesus. Aí ele parou e ouviu. Porque se ela falasse imediatamente, ia começar o quê? A cobrança. Mas você não é crente? Porque as pessoas acham que crente não se irrita, né, gente? As pessoas acham que crente não tem mau humor, não. A gente não pode topar na pedra. Ai, glória a Deus, eu arranquei o pedaço do dedo. Isso não existe, gente. Nós somos humanos. E as pessoas cobram muito da gente, entendeu? Uma vez eu me irritei com uma pessoa que fez um trabalho ruim para mim. Primeiro eu falei, a pessoa repetiu, já me falei irritada. Mas você não é crente? Eu falei, mas eu sou humana.
Pega aqui, dá um beliscão. Até falei assim, belisca aqui, porque vai doer. Então, assim, a gente é muito cobrado por ser crente. A gente é cobrado, é como se a gente fosse o próprio Jesus encarnado. Mas não somos. E aí acontece o seguinte, é difícil com filho. A minha filha, uma vez, foi brigar com ela, deu um tabefe nela, falou assim, isso é agressão física, Jesus não gosta. Aí eu peguei Provérbios, falei, mas tem aqui a vara, ó. Então, você tem que usar a vara, não a mão. Olha, a criança pequena me corrigindo. Não, então pode ser a mão, não tem que nem o chinelo havaiano, não tem que ser a vara. Falei, tá bom, da próxima vez eu vou te dar umas varadas, tá bom? Então, a gente é muito mais difícil a gente conviver com a família e ser cristão. Com o marido, então, né? Só uma graça. Mas, enfim, depois de um certo tempo, né? O pastor falou do sapo, né? Às vezes acontece o contrário, né? O príncipe vira sapo. Mas a gente tem que pegar o sapo e continuar caminhando com o sapo até a volta de Jesus. Ó, que a gente precisa ser crente. Depois que o Everton convivi com o Everton 4 dias no acampamento, eu vi que ele é um homem santo mesmo, viu? Ah, é. Realmente ele é um homem santo. Desde que você não atrapalhe ele na cozinha, tá bom? A gente não atrapalha Senão a mesmo. santidade vai embora. Mas eu sempre esqueço o nome da irmã. Eliane. O Everton eu lembrei porque ficou 4 dias, né? Fica mais difícil esquecer o nome agora, né? E é um belo e um boleiro também. Então, mas é verdade, gente. Porque em casa a gente fica à vontade, certo? E aí você acaba sendo mais agressivo com sobrinho, com tio, com mãe, com irmão, né? A gente acaba fazendo aquela lavagem de roupa suja, mas sem a devida educação e respeito, muitas vezes, né? Então, eu creio que é muito mais difícil porque você não consegue se esconder, né? Eu tinha uma vantagem que eu namorei e casei com a Beth, que a gente se conviveu aqui na igreja. Então, ela já conhecia os meus podres e eu conhecia os podres dela, então não tinha... Mas quando eu namorei outras 2 antes, elas não me conheciam. Então, você sabe quando você tenta botar aquela fachada, né, de homem bom, né, partidão, né? Mas depois não funciona. Depois de um tempo começa a cair o negócio. Aí termina, né? Aí eu tinha os meus traumas dos 3 meses, né? Porque eu chegava perto dos 3 meses, a menina dava o pé na bunda, né? Então, eu acho que quando passou os 3 meses com a Beth, eu falei, é essa aqui. Essa é a promessa de Deus para a minha vida. Então, eu tinha os traumas dos 3 meses aí. O Milton não tinha tanto esse problema, não, mas eu tive esse problema aqui, né? Outra reflexão aqui. As minhas atitudes no meu dia a dia refletem as qualidades do fruto do Espírito Santo? Gálatas 5, 22, 23. Está com quem aí? Levanta a mão. Acho que está com a Milton lá, o Perotti. Bom dia a todos, o meu nome é Hamilton, eu sou marido da Eneida, e Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Vocês percebem que não é frutos, é fruto. Então, o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica, certo? De vários gomos que faz parte do fruto. Então, todas aquelas qualidades, elas têm que fazer parte da minha vida. Então, não dá para escolher algumas, né? Eu vou ser benigno, né? Vou ser bondoso, mas não vou ter domínio próprio, vou para cima de todo mundo. Não, eu tenho que estar desenvolvendo todas as qualidades do fruto do Espírito. No inspirar ali, uma outra história que eu gosto muito, vocês conhecem a história de Naamã? O assírio leproso, ele tinha uma adolescente na casa dele, que era escrava, que tinha vindo do povo de Israel. E eu creio que, por causa do trabalho dela na casa, ela teve uma voz ativa na casa. Viu a situação do seu mestre, do seu patrão, né? E ela foi e conversou com a senhora da casa e falou assim, se Naamã for lá para o meu povo, onde tem um profeta, ele vai ser curado dessa lepra.
Olha a influência que ela teve naquela casa. E quando você vê a história, Naamã foi curado e ele foi salvo. Ele foi salvo, ele creu no poder do Senhor Jesus. Tanto é que ele fala para o profeta, ó, que eu não seja julgado quando eu tiver que ajoelhar com o meu rei perante os outros deuses, porque é a minha obrigação ali. E o profeta fala o quê? Vai em paz. Né? Então a importância da gente, muitas vezes, não estar julgando também, e a influência que eu posso estar fazendo. Então imagina, uma menina, sem família, sem ninguém, teve um impacto naquela família que não conhecia o Senhor Jesus. Então mostrando que cada um de nós temos o poder de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, para poder impactar a vida das pessoas ao nosso redor. Agora vamos ver algumas atitudes de Gamaliel. Atos 5, 33 e 34. Está com quem? Bom dia, sou Érico. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou o que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Então a gente pode ver aqui no texto, mostrando que ele tem uma postura de acalmar o resto do conselho ali. Tinha uma liderança, então era respeitar. Então quando ele levantou, né, o pessoal abaixou para ouvir o que ele tinha que falar. Atos 5:35, está com quem? Levanta a mão, está aqui com o Francisco. Ele disse aos israelitas: atentai bem no que ide fazer a este homem. Ele chamou a atenção do Sinédrio. Pensa direitinho o que vocês não estão querendo fazer aqui. Ele deu exemplos históricos de levantes que não foram adiantes. Atos 5, 36 e 37. Então ele sabia o que acontecia à sua volta. Ludmila? Bom dia, irmãos. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disse: levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Obrigado, Ludmila. Então, Gamaliel aqui, o que ele fez? Ele contextualizou, fundamentou a proposta dele, né, usando a situação que tinha acontecido na comunidade local. Né? Então, ele deu exemplos aqui concretos de pessoas que tinham se levantado e que não tinha dado em nada. Era aquele fogo, né? Aquela chama de iniciativa única. Um cara levantou, alguns foram seguiram, depois ele morreu, aí o pessoal foi disperso. Né? Aí Atos 38 e 39, 5, 38 e 39. Bom dia, meu nome é João Bosco. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então é interessante, né? Falou assim, ó, não levanta a mão contra eles, porque se for de Deus, nós vamos estar lutando contra Deus. Se for dos homens, eles vão ser destruídos. Né? Então, eu achei interessante a sabedoria de Gamaliel. Para dizer, ó, não vamos
derramar sangue nosso, né, com as nossas mãos, porque se não for de Deus, vai acabar. E a gente vê pela história que era de Deus, né? Então, Deus, a soberania de Deus no controle das circunstâncias e do ambiente, né? Agora, o que a gente pode aprender com essas atitudes de Gamaliel? Hoje está bom esse negócio. Pode mudar para mim, ou Milton? Agora apagou lá. Você que está mudando? Mudando aqui, ó. 4 passos por segundo. Aí, vai mais um. Voltou? Não, pode ir mais um. Pode ir. Pode ir. Vai mais um. Aí. Segurar mais para trás. E? A mão só avança o polegar. Oh, obrigado, Deus. A minha palavra pacifica ou instiga a discórdia? Provérbios 15:1. Está com quem? Agora vai estar do lado de cá, eu acho. Viu? Para ficar mais perto. Bom dia, irmãos. Sou a tia, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, como é que tem sido a sua palavra no meio dos conflitos, da crise? Você é aquela pessoa que dá a palavra boa para apaciguar, ou você joga mais lenha na fogueira? Você gosta de ver o circo pegar fogo, né? Gamaliel teve a postura ali de pacificar, fazer o pessoal refletir, para tomar atitudes mais sábias. Eu procuro me acalmar e refletir sobre uma situação ou sou precipitado? Provérbios 19:2. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. De novo, como é que tem sido as suas atitudes? Você reflete, pensa 2 vezes, conta até 10 antes de dar aquela resposta atravessada? O seu filho, no trabalho, o chefe, o subordinado. Tem hora que a gente quer dar uma apertada na turma, né? Tem hora que a gente quer pegar o filho. Quantas vezes eu já falei isso para você, né? Aí depois você conta a história, assim, né? Ó, quando vai dar a palmada, dói mais em mim do que em você, né? Aí depois que for virar pai, ele vai entender. Porque hoje eu entendo quando meu pai falava isso para mim. Mas eu não entendia quando eu tinha meus 5 anos, 10 anos, não. Porque para mim doía em mim, né? Mas depois que você se torna pai, por que dói? Porque se você está dando a palmada, porque você já ensinou e ele desobedeceu de novo. Então, por isso que dói, porque é como se você tivesse não ensinado o suficiente para que ele tenha entendido, porque está repetindo, né? Então, por isso que dói na gente. Mas quando você é criança, não cola muito esse discurso do pai, não, certo? Mas a gente depois fala, filho, ó, isso que eu estou falando para você, quando você for pai, você vai lembrar que nem eu, tá? E hoje eu estou lembrando, né? Então, meus pais estão testemunha aqui. Doía mais o sermão dele do que a palmada, porque ficava 10 minutos dando sermão e depois vinha a palmada, né? Papai, vai dar a palmada logo, né? Porque ele perguntava, por que você fez isso? Por que você fez isso? Não tinha resposta. Você ia responder porque você quis fazer, porque aí ele ia ficar mais bravo ainda e a palmada ia ser mais dura, né? Então, você não respondia nada, né? Não era assim, Pedro? Não, você era um santo, né? Você não tinha esse problema, né? Eu queria ser que nem o Pedro, viu? Muito bonzinho na juventude aí, porque não apanhou, não. Samuel, não sei se está em cima, mas deve estar rindo sozinho aí. Outra reflexão. Eu tenho buscado experiências com Deus, eu tenho trazido a minha memória, eu tenho experiência para poder trazer a minha memória, o que pode me dar esperança, a razão da minha fé. Então, está com Lamentações 3, 21 a 25.
Meu nome é Gemima. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém. Eu gosto muito desse texto, porque fala um pouco de, no momento da crise, no momento da dificuldade, eu tenho que trazer à memória aquilo que dá uma esperança. Então, se você está tendo problema no seu relacionamento conjugal, você tem que lembrar por que eu casei, o que eram as qualidades dessa pessoa que eu admirava, para você continuar. Né? Com os filhos, com o sobrinho, relacionamento no trabalho, você tinha uma atitude correta, que funcionou, então vamos tentar de novo, vamos fazer. Né? Então, que experiência que você tem tido com Deus? Que você, no momento, numa crise, você pode trazer isso na sua memória para fazer de novo, para ter aquela atitude que deu certo. Só que para você ter isso, você tem que estar buscando ter experiências com Deus. Você tem que colocar Deus... Eu falo de colocar Deus à prova no sentido de Deus confirma essa decisão. Né? Mostra qual é o caminho que eu tenho que tomar. E geralmente a gente só busca Deus naquelas decisões bem difíceis. Né? Ah, vou mudar de emprego, devo mudar? Não, Deus... Né? Ah, vou comprar um carro, devo comprar ou não, mas tem as coisas pequenas. Deus, como que eu devo falar de Jesus para minha irmã, para minha mãe, para o meu amigo? Como que eu devo me posicionar diante de uma situação com meu subordinado, com minha chefia? E muitas vezes a gente não faz isso. E aí com isso eu não vivo o dia a dia do Espírito Santo na minha vida, moldando, conduzindo cada passo da minha vida. Então, essa reflexão aqui, realmente é muito importante a gente pensar um pouco sobre isso. Então, o que a gente vê com a vida de Gamaliel? Que ele é homem temente a Deus, ele conhecia as Escrituras. Agora, se ele era temente mesmo, não cabe a nós julgar. Isso é entre ele e Deus. Ele era respeitado? Era. Você pode estar sendo respeitado onde você vive, mas se você não estiver sendo moldado por Jesus Cristo, você é mais um. Ah, eu não roubo, não bebo, não xingo. Tá, mas se o Senhor Jesus não reina na sua vida, você vai para o inferno do mesmo jeito, gente. É a realidade. Jesus não... A promessa de Jesus é aquele que confessar seus pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então é somente por Jesus que eu vou ter a vida na eternidade com o Senhor. Então não adianta falar que eu sou bom, né? Eu contribuo na sociedade, mas eu tenho que fazer mais do que isso. O patamar da vida cristã, ela é mais alta. Ela não é simplesmente dizer que eu faço bem, não. É mais alto do que isso. E eu acho que, quando eu vejo o nosso país, que tem aumentado cada dia mais o número de evangélicos no nosso país, por que o nosso país não melhora? Eu creio que não melhora porque a qualidade da vida cristã das pessoas que dizem que são evangélicos é muito pequena. Não são cristãos autênticos que querem fazer a diferença. A Ludmila, cadê o Perotti? A Ludmila ali, ó. Enquanto o microfone não chega, a gente tem que se perguntar com isso. Qual tem sido a qualidade da minha vida cristã?
eu sou mais um no meio? Ou eu tenho realmente buscado servir o Senhor, ser o fruto do Espírito e estar impactando as vidas ao meu redor? Ludmila. Também porque, Davi, o que está sendo pregado em muitos púlpitos no nosso país não é arrependimento de pecado, não é... o que está sendo pregado é um evangelho fácil, que te proporciona bênçãos e vitórias, e que você não precisa, de fato, ser transformado, né? O venha como está, mas não permaneça como está, seja transformado, não tem sido uma verdade nos púlpitos. Então, as pessoas não estão tendo as vidas transformadas. E, diante disso, é impossível a gente realmente refletir a glória de Cristo. Então, é muito importante, de fato, que a gente tenha consciência de que essa transformação ela é constante, porque nós somos pecadores. E, enquanto nós estivermos aqui, esse processo em busca da santificação e da purificação é constante. Eu não posso me iludir em relação a isso. E Deus vai usar circunstâncias inusitadas, pessoas que eu nunca imaginei para me confrontar a todo instante, para que, de fato, quem está ao redor e você nem faz ideia de que está te observando, possa ver a ação do Senhor na sua vida. Então, a gente precisa estar atento a cada instante, aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Porque realmente Deus vai cobrar, né, o sangue daquele que a gente não falou, seja com o que eu falo ou com o que eu faço, acerca da salvação de Cristo. Ele vai cobrar da gente. Verdade. A Deise ali, já 400 anos antes da primeira vinda de Cristo, o livro de Malaquias relata uma adoração incompleta, defeituosa. O que acontece? Ainda nos nossos dias, a gente diminui Deus. A gente cria Deus na alma, no coração. A gente cria um Deus que a gente gostaria que ele fosse aquilo. Um Deus servo, um Deus com um padrão de santidade muito inferior àquele que a gente tem. Aliás, que Deus tem. É um padrão de santidade que cabe nos nossos gostos, naquilo que eu quero mudar, não naquilo que Deus quer que realmente eu mude. Então, a gente barateia a graça. Então, a gente não tem um crescimento espiritual, a gente não reflete Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus é santo. E Ele quer que a gente adore Ele com toda a santidade que Ele tem, não a santidade que a gente atribui a Ele. bem colocado, Deise. É por isso que eu gosto no texto de Salmos 139, os últimos 2 versículos. Estava com o texto aberto e a Bíblia caiu. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, esse é um versículo que a gente tem que estar sempre relembrando na nossa vida. Pode ser que eu nem tenha percebido. Tem outro versículo que eu não lembro a referência agora, mas é o pecado oculto, né? Aquele que eu não percebi que eu fiz, né? Então, Deus, me perdoe pelo aquilo que eu nem sei que eu fiz errado, né? Porque a gente é falho, nós somos pecadores, né? Alain? Tem algumas passagens que nós não... Sempre a gente tem que trazer a nossa memória, né? Essa conversa que nós estamos tendo aqui, há uma percepção que nós entendemos que somos pecadores. Quanto a isso, ninguém discute, certo? Mas precisamos tomar muito cuidado para não nos acostumarmos a sermos pecadores. Esse não é o propósito do Senhor. Nós não fomos criados pecadores. Concordam com isso? Sim. Nós não fomos criados pecadores.
nós nos tornamos pecadores, a partir do momento que o primeiro homem pecou, certo? Algumas passagens fortes na palavra que a gente tem que trazer à memória todo dia. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Santificai-vos, porque sem a santificação, não é exatamente essas palavras, mas essa mensagem, ninguém verá a Deus. Tá certo? Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todos nós conhecemos essas passagens. Nosso grande esforço, irmãos, nesse presente século é exatamente essa batalha aí, que nós não conseguiremos sozinhos. Por isso o Senhor instituiu a igreja. É coisa de Deus. Por isso que Jesus Cristo está à destra de Deus, mas enviou o Espírito Santo, Consolador, porque sozinho a gente não consegue. Então, a gente tem percebido diversas argumentações afirmando, nós somos pecadores mesmo. Nós erramos. Eu mesmo já falei isso aqui várias vezes. E continuo a falar, porque eu sou mesmo. Mas nós precisamos lembrar que a gente precisa lutar contra isso. Lutar. E não adianta lutar com as forças, com as armas naturais. A nossa arma, qual que é a nossa arma? Qual que é a nossa arma, irmãos? Oração, palavra, leitura da Bíblia, certo? Comunhão. Nós não vamos vencer isso sozinhos. Precisamos viver em comunhão, porque em comunhão nós vamos passar por muitos problemas. É o que já foi falado aqui. A igreja, esta igreja local aqui tem em torno de 500 membros. Para quem leva uma vida de igreja, vai dar pau. Vai dar B.O. Não tem jeito. Quanto mais você viver em comunhão, mais problema você vai enfrentar. A grande diferença é você vai praticar aquilo que Deus nos deixou, né? Ele tem remédio para tudo. Quando der um B.O., quando vier um conflito, estimula o perdão. Estimula a oração. Estimula a comunhão. Não é fácil. Não é fácil. Eu estou falando, mas eu mesmo tenho muita dificuldade com isso. Não é fácil. Então, aqui, no nosso público, né? Isso a gente fala na escola dominical mesmo. Todos aqui são crentes no Senhor, né? Não podemos nos conformar com o presente século. Certo? E temos que aprender a lidar com tudo isso. Buscando a santificação. Não sozinho, não pelas nossas forças, as forças naturais, mas pelas forças espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o Espírito. Principados e potestades nas regiões celestiais. Aqui, ó. Wanda. Se dá para amenizar um pouco, pela graça do Espírito, em Romanos 15, 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que nos encha do Espírito, para que a gente possa ter força através dele e vencer no amor de Deus. Amém. Para fechar aqui, que a gente possa realmente ser como Paulo, né? Ter autoridade de falar, né? 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Né? A gente tem muitas vezes fala assim, né? Que nem o Alan Castro falou, não fica olhando para mim não, que eu sou pecador, né? Mas quando a gente olha esse texto, mostra a nossa responsabilidade de realmente refletir o senhorio de Cristo na minha vida. Então eu tenho que estar buscando ter autoridade para falar isso. Olha para mim. Filho, sobrinho, amigo, pode olhar para mim porque eu estou imitando a Cristo. Mas você tem que
né? Dobrar o joelho, conhecer as Escrituras, buscar experiência com o Senhor, para você ter realmente essa autoridade de poder falar assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E último ponto aqui, né? Quando a gente estuda a vida aqui dos personagens, a ideia é a gente não ficar julgando qual foi a motivação, por que ele falou aquilo de deixa na mão de Deus aqui, porque ele cria realmente que os apóstolos eram do Senhor ou não. Nós não estamos aqui para julgar isso. Nós não estamos aqui para julgar essa pessoa que está do meu lado. Ela realmente que é salva, que ela é santa, que ela tem realmente buscado refletir a glória do Senhor. Não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós ouvir a palavra e nós fazermos a nossa autoavaliação. 1 Coríntios 11, 28, né? Nós estamos no culto de ceia hoje, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a palavra do Senhor não é para... A gente tem muitas vezes, a gente vai num culto, começa a ouvir a mensagem e já fala assim: puxa vida, fulano tinha que estar aqui. Essa palavra é para ele, né? Você nem tenta refletir se aquilo lá serve para você, né? A gente sempre está pensando no outro. Mas que a gente possa realmente buscar realmente conhecer a Deus, de ter essa busca da santificação na nossa vida, de estar aberto para ajudar um ao outro nessa caminhada da vida cristã, né? Não é fácil essa nossa vida cristã nesse mundo, mas Jesus deixou seu Espírito Santo para nós, para nos capacitar, para nos moldar, né? Para ter o fruto do Espírito na nossa vida. E assim nós vamos estar refletindo a glória do Senhor nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Então, que Deus possa estar nos capacitando para isso, para a gente poder ter essa autoridade de falar: olha para mim, pode me seguir, porque eu estou seguindo o Senhor Jesus. Amém? O Pedro, ora para nós, encerrando aqui. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Criador e o Redentor dessa terra. Obrigado porque, mais uma vez, nós pudemos aprender mais de Ti e eu clamo, Pai, para que o Senhor toque os nossos corações e nos leve em segurança para a nossa casa, sabendo que devemos expressar o que o Senhor é na nossa vida, Senhor. Que o nosso olhar, que o nosso sorrir, que o nosso abraçar, que o nosso estar perto, que o nosso falar, ó Pai, expressem a sua vida em nós. E, por favor, Deus, nos ensine a olhar as pessoas como o Senhor as olha e possamos, em nome de Jesus, ó Pai, estabelecer o Teu reino aqui na terra. Por favor, ó Pai, abençoe o nosso restante de domingo e cuida dos nossos familiares também, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom domingo para vocês.